E aí, nutricionista que trabalha com comportamento alimentar, prescreve dieta ou não? No final do vídeo, vou fazer um relato pessoal meu em relação à minha alimentação e como que eu lido com isso. Primeiro ponto, nutricionista que trabalha com comportamento pode sim prescrever dieta. A dieta, ela pode ser uma ótima aliada no processo de mudança. Isso porque eu gosto de chamar ela de guia, ela dá um direcionamento, ajuda a organizar uma rotina alimentar, ela ajuda a organizamos refeições que sejam mais completas, mais nutritivas, que deixem o paciente mais saciado. Ela dá uma noção de quantidade, muitas vezes as pessoas não têm uma noção da quantidade que elas poderiam estar comendo, muitas vezes acabam comendo até menos do que seria o necessário e com isso acaba sendo então uma ótima aliada desse processo. Porém, nós sabemos que para que uma dieta tenha resultados, é preciso de adesão. E aí que entra o comportamento alimentar. Só ter uma folha escrita o que você deveria comer, na quantidade que você deveria comer, isso não muda comportamento. Mudar um comportamento alimentar é algo muito complexo, porque é algo que nós fizemos desde sempre, desde criança nós nos alimentamos num determinado padrão e inserir novos comportamentos não é tão simples. Existe uma série de fatores ou comportamentos que prejudicam essa adesão a esses novos hábitos alimentares ou até mesmo são preditores de comportamentos ruins em relação à alimentação. E essas coisas uma dieta não consegue mudar, como por exemplo o perfeccionismo, um fator de risco muito grande inclusive para transtorno de compulsão alimentar. Porque essas pessoas, elas se cobram muito, elas acreditam que elas precisam acertar sempre. Elas estão também insatisfeitas com o seu físico, porque elas acreditam que isso precisa estar perfeito. Geralmente, quando essas pessoas erram, elas cometem um erro, uma exceção, saem da dieta, elas costumam ter comportamentos 8 ou 80, tudo ou nada. Baixa autoestima também é um preditor para comportamentos ruins em relação à alimentação. Usar os alimentos como regulador emocional. Muitas vezes essa foi a única forma que as pessoas encontraram de se regular emocionalmente no momento de estresse, no momento de ansiedade. E essas questões, uma dieta não consegue mudar. Então, qual que é a intervenção? Junto com um plano alimentar, trabalhar esses comportamentos que nós vamos avaliando no decorrer do acompanhamento, que estão impedindo a adesão do paciente em relação ao plano alimentar ou que estão trazendo algum sofrimento. Entender o contexto, os estímulos desse comportamento, encontrar maneiras de intervir, fazer o paciente entender o seu suficiente, que ele não vai conseguir fazer uma dieta 100% e que ele não precisa fazer 100% para ter resultado. Então, ver até quanto que ele vai conseguir fazer, que ele vai se sentir confortável, que ele vai estar feliz com o processo, que ele vai estar feliz com os resultados dele. Encontrar outras estratégias e outras maneiras de se regular emocionalmente, que não seja exclusivamente a alimentação. Assim, nós vamos buscando rastrear então os comportamentos, entender quais são os gatilhos nos momentos então que o paciente tem um comportamento que não é legal em relação à alimentação. É importante ressaltar que toda vez que nós queremos trabalhar com o comportamento, nós precisamos olhar o que acontece antes dele. Então, todo comportamento, antes de ser executado, existe um estímulo. E quando nós queremos mudar o comportamento, nós precisamos olhar para esse estímulo. Conforme o paciente for evoluindo, nós precisamos reforçar positivamente essa mudança de comportamentos. Isso é imprescindível. Para que ocorra a mudança de comportamento, é preciso ter um reforço positivo. Eu falei que é difícil mudar um comportamento porque é algo que nós fizemos uma vida inteira. Uma vida inteira você se alimenta, você se comporta de determinada maneira. Para que você mude esse comportamento, você precisa ver um benefício nisso que você está fazendo. Você precisa ser reforçado positivamente de alguma maneira.
para que assim você consiga continuar executando aquele determinado comportamento. Tudo isso para vocês entenderem que prescrever uma dieta tá aqui e o comportamento tá aqui. E para que o paciente tenha resultados positivos, tenha uma adesão, nós vamos juntar isso. Porém, no começo eu falei, o nutricionista pode prescrever dieta, mas não quer dizer que vai ser sempre. Existem casos que não são recomendados a prescrição do plano alimentar. Um exemplo é pacientes com compulsão alimentar. Nem sempre é orientado para prescrever uma dieta, justamente porque o paciente não consegue lidar com o momento em que ele vai ter um episódio de compulsão alimentar, ou até mesmo um momento em que ele vai sair da dieta. Então essas pessoas são perfeccionistas, elas se cobram muito e às vezes nesse caso ter uma dieta pode não ser a melhor escolha. Então nutricionista pode prescrever dieta, mas não quer dizer que vai ser sempre. Por isso que nas consultas nós trabalhamos com a individualidade de cada paciente, avaliar o contexto e, além do mais, buscar o que eu e o paciente julgamos melhor para cada caso. Então, já falando sobre isso, eu vou relatar um pouco da minha alimentação. Para quem me acompanha há algum tempo, talvez já deva saber que eu tive transtorno de compulsão alimentar e por muito tempo eu seguia muitas dietas. Eu fiquei 3, 4 anos da minha vida seguindo dieta, pesando alimentos, justamente nos momentos em que eu tive o transtorno de compulsão alimentar. Então foram uma série de fatores que resultavam nesses comportamentos e eu só consegui, isso é uma particularidade minha, não quer dizer que vai ser igual para você, mas eu só consegui sair desse quadro a partir do momento que eu parei de seguir uma dieta, justamente porque eu tenho comportamentos perfeccionistas, eu sou muito tudo ou nada, e toda vez que eu seguia uma dieta, eu via que em qualquer momento que eu comia algo diferente, eu acreditava que eu tinha colocado tudo a perder. Hoje eu tenho plena consciência desses meus comportamentos, eu tenho uma predisposição maior a ter esse tipo de comportamento, por isso fazem aproximadamente 3 anos que eu não sigo nenhuma dieta. Mas isso funciona para mim porque eu já segui muita dieta, porque eu sou nutricionista, porque eu tenho uma noção do que eu preciso comer. Então hoje isso tá dando certo para mim. Inclusive todas as vezes que eu tento novamente seguir uma dieta, eu vejo que eu volto a ter pensamentos sabotadores. Por isso que hoje eu decidi manter desta forma a minha alimentação. Mas como eu falei, hoje eu tenho uma noção do que eu preciso comer, eu tenho uma noção de quantidades, então tudo isso que, querendo ou não, seguindo dieta por anos, eu tenho esse conhecimento. E hoje eu prefiro não seguir uma dieta e não ter nenhuma compulsão alimentar do que seguir uma dieta e correr esse risco. Então é uma escolha pessoal minha, mas como eu já falei, não existe certo ou errado. Então vai depender muito do caso individual de cada paciente. Espero ter conseguido esclarecer um pouco para vocês sobre esse tema. É um assunto muito complexo e muito difícil de ser abordado, porque depende muito da história de vida de cada um, da individualidade de cada um. Mas, como eu já comentei, não existe jeito certo ou errado de intervir. Então o melhor é aquele que funciona para você. Não tente fazer tudo sozinho, busque a ajuda de um profissional, deixe nos comentários se vocês tiverem dúvidas e até o próximo!